imoralidade. Vocês vão lembrar que o Antigo Testamento está regado de exemplos aí de imoralidade. Gênesis capítulo 37, por exemplo, você tem a história de um dos filhos de Jacó, né? Inclusive, ele não é tão famoso como José, como Ben-Rami, por exemplo, mas ele tem, sobre ele se tem uma das histórias incríveis sobre o quanto um pai se desvia do seu caminho por conta de problemas de moralidade. Judá. Judá é aquele pai que fica com a sua nora. Vocês vão lembrar dessa história. O Antigo Testamento vai mostrar também não apenas os pecados de imoralidades, mas também o pecado da idolatria. O segundo pecado gritante em todo o sistema, em toda a cultura, na civilização, no contexto do Antigo Testamento judaico. Você tem a idolatria. Você vai lembrar, por exemplo, você vai lembrar de Rebeca, por exemplo, carregando ídolos do seu pai. Estou certo, amor? Rebeca, carregando os ídolos do seu pai, né? Então você vai ver que a idolatria está presente naquela cultura. Aquela cultura não consegue manter a aliança que eles têm com Deus, né? E nessa aliança, isso é muito interessante. Eu e minha esposa, a gente fala sobre casais, temos um ministério na internet sobre casais, e a gente fala bastante sobre isso. A gente fala assim, olha, de novo, o que sustenta um casamento não é amor. Aí as pessoas olham para nós e falam, o que ele vai falar agora? Exatamente. E depende muito do que você entende de ser amor, na visão de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, ou do que Jesus nos ensinou ser amor em João capítulo 3, versículo 16. Dar, né? Dar sua vida, se entregar, doação, né? Esse autossacrifício. E aí, então, a gente fala assim, o que sustenta um casamento é a aliança. O compromisso que se faz entre Deus, o homem e a mulher. Aliança, uma aliança que não pode ser quebrada. E o único que manteve essa aliança firme, desde Gênesis, Apocalipse, até a nossa era, chama-se Deus. Ele é o único que manteve a aliança com o seu povo. E ele exigiu nessa relação com o seu povo, portanto, o quê? Fidelidade, a não adorarem outros deuses, a se manterem a adorar a Deus como o seu único Deus. Está lá nas pedras da lei, em Êxodo capítulo 20. Né? Então, você tem a instrução, portanto, em Deuteronômio capítulo 4, por exemplo, Deus fala, ensina isso nos teus filhos, para que eles já cresçam entendendo que nós temos uma aliança com Deus. Coloca isso nas portas, né, nos umbrais das portas da sua casa. Coloca isso no cordão que o seu filho carrega. Fale sobre isso, cante sobre isso, ministre sobre isso. Faça disso uma cultura de que nossa família tem uma aliança com Deus e uma aliança de fidelidade. O terceiro, então o primeiro que eu falei, idolatria. O primeiro, imoralidade. O segundo, idolatria. O terceiro, injustiça. O povo de Deus foi um povo que flertou o tempo todo com a injustiça. Pastor, por que você fala isso? Porque eu li Amós. Quando você lê Amós, você vê que o pobre custa o preço de uma sandália. Uma sandália, não de um par de sandália, de uma sandália. Né? Quando você vê Amós, você percebe que quando o pobre e o rico chegam no tribunal, o pobre já está em desvantagem pelo seu status social. Ele já chega no tribunal em desvantagem. Então, e Deus olhando para tudo isso, Deus fala, eu estou pedindo para vocês fidelidade, mas vocês são idólatras, vocês são imorais e vocês são injustos. Ponto. Então, esses são os pecados, de certa maneira, da cidade. Esses são os grandes pecados estruturais da cidade. Quando a gente anda na cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de, no dezembro do ano passado, ser o presidente da Convenção Batista da Zona Sul de São Paulo. Pegando toda essa região, aqui não, um pouquinho mais para o Morumbi, para lá, até o extremo sul, que termina lá em Marcilac. Já ouviu falar de Marcilac? Depois de Parelheiros, ainda tem mais uma região lá. Tem comunidade indígena no Vargem Grande, inclusive, né? Então eu rodava todas essas igrejas.